Já parou para pensar que algo tão simples na sua alimentação pode estar silenciosamente a prejudicar os seus rins? Especialmente depois dos 50 anos, é uma realidade dolorosa. Mas muitos de nós, à medida que envelhecemos, começamos a sentir um cansaço inexplicável, uma energia que parece esvair-se, e tendemos a atribuir tudo à idade. Mas e se eu lhe disser que, por trás dessa fadiga e daquela sensação de não estar no seu melhor, podem estar os seus rins, a lutar em silêncio contra o que lhes damos? A verdade é que os nossos rins são filtros incansáveis, trabalhando sem parar para nos manter saudáveis. Mas, muitas vezes, sem o sabermos, colocamos no nosso prato alimentos que, a longo prazo, se tornam verdadeiros inimigos para eles. A dor da ignorância aqui é profunda, porque a doença renal é muitas vezes chamada de assassino silencioso. Ela avança sem sintomas claros até atingir estágios avançados, roubando a nossa vitalidade e a nossa independência. Mas não se preocupe, há um segredo, um conhecimento vital que pode mudar o rumo da sua saúde renal e, por extensão, da sua vida. Neste vídeo, vamos desvendar 6 tipos de proteínas que, sem saber, podem estar a danificar os seus rins e 4 que você deve priorizar para protegê-los e dar-lhes o apoio que merecem. Vamos mergulhar num guia prático, cheio de exemplos do dia a dia, para que possa fazer escolhas alimentares mais conscientes e gentis com os seus rins. Fique até ao fim, porque o que vou partilhar pode realmente surpreendê-lo e mudar a sua perspectiva sobre o que coloca no seu prato. A sua saúde renal merece este conhecimento, e você merece viver com a máxima energia e bem-estar. Vamos começar por desvendar o primeiro grupo de proteínas, que é crucial limitar ou, se possível, evitar se deseja proteger a saúde dos seus rins, especialmente depois dos 50. Refiro-me às carnes vermelhas processadas e curadas. Pensemos no chouriço, no presunto, no fiambre, nas salsichas. Esses alimentos que muitas vezes fazem parte da nossa mesa, seja num lanche rápido ou num prato mais elaborado. Para muitos, são sinônimos de conforto e tradição. No entanto, o que a maioria não sabe é que estes produtos são verdadeiras bombas de sódio e fósforo, e frequentemente contêm aditivos como nitratos e nitritos. O sódio em excesso obriga os seus rins a trabalhar muito mais para o eliminar, o que pode levar ao aumento da pressão arterial, um dos maiores inimigos dos rins. A pressão arterial elevada pode danificar os pequenos vasos sanguíneos dentro dos rins, diminuindo a sua capacidade de filtrar o sangue eficientemente. E o fósforo? Este mineral é essencial para os nossos ossos, mas em demasia, especialmente quando os rins já não funcionam a 100%. Acumula-se no sangue, o excesso de fósforo retira o cálcio dos ossos, enfraquecendo-os e, pior ainda, pode formar depósitos de cálcio nos vasos sanguíneos e noutros tecidos moles, incluindo os próprios rins, agravando a sua condição. Muitos de nós crescemos com o presunto no pão ou com as tradicionais alheiras e morcelas. E é difícil imaginar a nossa alimentação sem eles. Mas a verdade é que estes hábitos, embora culturalmente enraizados, podem estar a cobrar um preço alto à saúde dos nossos rins ao longo dos anos. A sua ingestão deve ser vista como uma exceção muito rara, e não como uma regra. Passamos agora ao segundo tipo de proteína que merece a sua atenção, o excesso de carnes vermelhas. Não estamos a falar de proibir completamente um bife ocasional, mas sim de alertar para a quantidade e frequência com que as carnes vermelhas, especialmente as mais gordurosas, são consumidas. As carnes vermelhas são ricas em proteínas, mas também podem ser ricas em fósforo e outros subprodutos do metabolismo das proteínas, como as purinas, quando seus rins estão saudáveis.
conseguem lidar com este volume. Mas à medida que envelhecemos e a função renal diminui, este tipo de proteína pode sobrecarregar os seus filtros naturais. O metabolismo de grandes quantidades de proteína animal produz mais resíduos nitrogenados, como a ureia, que os rins precisam de eliminar. Uma carga excessiva de ureia pode levar à fadiga e a uma sensação geral de mal-estar, para além de aumentar o trabalho renal, para quem já tem a função renal comprometida. Esta sobrecarga é ainda mais preocupante. Pense numa máquina que está a trabalhar no limite da sua capacidade. Se lhe der ainda mais trabalho do que aquilo que ela consegue fazer, ela acabará por avariar. É o mesmo com os seus rins. A moderação é a chave aqui. Optar por cortes mais magros e reduzir a frequência de consumo de carnes vermelhas para 1 ou 2 vezes por semana, ou até menos. É um passo significativo para aliviar o fardo sobre os seus rins. E chegamos ao terceiro grupo de proteínas, a ter em mente os laticínios de alto teor de fósforo. Os laticínios são uma fonte comum de cálcio e proteínas, e são importantes para a saúde óssea. No entanto, alguns tipos de queijo, especialmente os mais curados ou envelhecidos, como o nosso famoso queijo da serra, ou mesmo o leite integral em grandes quantidades, são particularmente ricos em fósforo. Para quem tem rins saudáveis, o fósforo é excretado sem problemas. Mas para quem já tem doença renal, mesmo que em estágio inicial, os rins perdem a capacidade de remover o excesso de fósforo do sangue, como já mencionei. O excesso de fósforo no sangue pode ter consequências graves, incluindo a fragilidade óssea e o endurecimento dos vasos sanguíneos. Imagine que os seus ossos são como uma esponja a ser espremida lentamente, perdendo a sua solidez. É por isso que é tão importante estar atento. Em vez de queijos muito curados, pode optar por queijos frescos, requeijão, ou mesmo alternativas vegetais sem adição de fósforo, em quantidades moderadas, sempre com a orientação do seu médico ou nutricionista. Não é uma questão de eliminar, mas de escolher melhor e com mais consciência. A transição para um estilo de vida mais amigo dos rins não significa abrir mão de todo o prazer à mesa, mas sim aprender a fazer escolhas informadas que apoiem a sua saúde a longo prazo. E enquanto refletimos sobre estas escolhas que, à primeira vista, parecem inofensivas, é importante perceber que a lista de inimigos silenciosos ainda não terminou. Vamos agora mergulhar em mais algumas proteínas que merecem a nossa atenção e, em seguida, nas amigas dos seus rins. Continuando a nossa jornada de descoberta sobre as proteínas que podem ser um fardo para os seus rins, chegamos ao quarto tipo, os órgãos e miúdos: fígado, moelas, rins. Estes são pratos muito apreciados na culinária portuguesa, repletos de sabor e tradição. No entanto, são também extremamente ricos em purinas, que, quando metabolizadas pelo corpo, produzem ácido úrico em pessoas com função renal comprometida. A capacidade de eliminar o excesso de ácido úrico pode ser reduzida, levando à sua acumulação no sangue. Níveis elevados de ácido úrico não só contribuem para condições dolorosas como a gota, mas também podem formar cristais que danificam os rins e até levar à formação de pedras nos rins. Para além disso, os órgãos são geralmente mais densos em termos de nutrientes, incluindo o fósforo, o que, como já sabemos, pode ser problemático para os rins que já não filtram eficientemente. Pense naqueles petiscos de moelas que tanto gostamos nos cafés ou no fígado de cebolada, que é um clássico. São momentos de prazer gastronômico. Sim, mas para a saúde dos seus rins. É como pedir-lhes para fazerem um turno extra muito pesado. A nossa tradição culinária é rica e é um tesouro.
mas com o passar dos anos e com a natural diminuição da eficiência renal. Precisamos de fazer escolhas mais inteligentes e adaptar esses prazeres para proteger o nosso bem mais precioso, a nossa saúde. O quinto tipo de proteína a ser reavaliado é algo que muitos de nós temos sempre na despensa: o peixe enlatado com espinhas. Sardinhas em lata. Atum em lata com espinhas. São convenientes, saborosos e econômicos, no entanto, as espinhas, por serem uma fonte concentrada de cálcio, também o são de fósforo. E o processo de enlatamento, muitas vezes, não diminui significativamente esta concentração, se já discutimos o problema do fósforo em excesso para os rins. É fácil perceber por que é que estas opções, apesar de aparentemente saudáveis, podem ser um problema quando os seus rins estão a lutar para remover o fósforo do sangue. Consumir grandes quantidades de peixe enlatado com espinhas adiciona uma carga adicional que eles simplesmente não conseguem gerir eficazmente. Não é que o peixe em si seja mau. Muito pelo contrário, o peixe é uma excelente fonte de proteína. O problema reside na forma como é preparado e nos componentes adicionais que podem ser prejudiciais. Se gosta de peixe enlatado, opte por variedades sem espinhas ou com baixo teor de sódio e consuma com moderação. A atenção aos detalhes nas suas escolhas alimentares é que faz toda a diferença para a saúde a longo prazo dos seus rins. Finalmente, a sexta proteína a ser vista com cautela, especialmente sem supervisão médica, são as proteínas em pó e os suplementos proteicos. Em muitos casos, estes produtos são formulados para atletas ou para quem procura ganhos musculares rápidos. Podem conter uma concentração muito elevada de proteína e, por vezes, também outros minerais em excesso, como o fósforo. Para um indivíduo com rins saudáveis, o corpo consegue processar este volume extra, mas para alguém com mais de 50 anos, cujos rins podem já ter uma capacidade de filtração reduzida, ou que já tem algum grau de doença renal, o consumo regular e sem acompanhamento destes suplementos pode ser extremamente perigoso. É como ligar uma mangueira de alta pressão a um filtro já entupido. A pressão e o volume de trabalho aumentam exponencialmente, levando a um desgaste muito mais rápido do que o normal, antes de considerar qualquer suplemento proteico. É absolutamente essencial falar com o seu médico ou um nutricionista renal. Eles poderão avaliar a sua função renal e determinar se estes suplementos são seguros para si, e em que quantidades. Muitas vezes. A proteína de que necessita pode ser obtida através de fontes alimentares naturais, que são mais suaves para os seus rins e oferecem um espectro mais amplo de nutrientes. Agora que já desvendamos as proteínas, que podem ser verdadeiras vilãs para os seus rins, é hora de virar a página e focar-nos nas que são verdadeiras aliadas, as que nutrem e protegem. Vamos começar com a primeira e talvez uma das mais importantes, o peixe fresco. Especialmente os peixes brancos. Pense no bacalhau fresco, na pescada, no linguado, no carapau. Estes são os heróis discretos da sua saúde renal. O peixe fresco é uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade. Mas, ao contrário das carnes vermelhas, tem um teor de fósforo geralmente mais baixo. E quando falamos de peixes gordos como o salmão, a cavala ou a sardinha fresca, estamos a falar de um bônus extra, os ácidos gordos ômega 3. Estes ômega 3 são poderosos anti-inflamatórios, o que é crucial porque a inflamação crônica pode danificar os rins ao longo do tempo. Além disso, os ômega 3 podem ajudar a manter a pressão arterial em níveis saudáveis, protegendo duplamente os seus rins. Imagine um bacalhau cozido com grão ou uma pescada grelhada com legumes. São refeições deliciosas, nutritivas e,
o mais importante, amigas dos seus rins, ao optar por peixe fresco algumas vezes por semana. Estará a fornecer ao seu corpo a proteína necessária sem sobrecarregar o seu sistema de filtragem. É uma troca inteligente que vale a pena fazer. A segunda aliada poderosa na proteção dos seus rins são as claras de ovo. As claras de ovo são quase pura proteína. Elas contêm todos os aminoácidos essenciais que o seu corpo precisa. Mas, com uma vantagem crucial, são extremamente pobres em fósforo. Diferentemente da gema, que é rica em gorduras e outros nutrientes. A clara oferece uma proteína limpa, que é muito mais fácil para os rins processarem. Pense em omeletes de claras com vegetais, ou claras cozidas adicionadas à sua salada. São opções versáteis, fáceis de preparar e que fornecem a proteína de que precisa, sem sobrecarregar os seus rins com excesso de fósforo ou outros subprodutos. Para quem tem restrições alimentares mais apertadas devido à doença renal. As claras de ovo tornam-se uma fonte proteica inestimável e segura. É uma forma simples e eficaz de garantir que o seu corpo recebe os blocos de construção de que precisa para manter músculos fortes e reparar tecidos, sem adicionar estresse desnecessário aos seus filtros vitais. Incluir claras de ovo regularmente na sua dieta é um gesto carinhoso para com os seus rins, garantindo que eles trabalham de forma mais eficiente e sem sobrecargas. O terceiro tipo de proteína que deve priorizar são as aves magras. Estamos a falar do peito de frango ou de peru sem pele. Estas são excelentes fontes de proteína magra, facilmente digeríveis e com um teor de fósforo significativamente mais baixo do que as carnes vermelhas. A proteína das aves magras ajuda a manter a sua massa muscular, o que é vital à medida que envelhecemos, sem colocar uma carga excessiva nos seus rins. Preparar frango ou peru grelhado, assado ou cozido, sem a pele. É uma forma inteligente de obter a proteína necessária. Evite frituras, pois adicionam gorduras pouco saudáveis e aumentam a carga sobre o seu organismo. Imagine um peito de frango grelhado com brócolos no vapor e um pouco de arroz. Uma refeição equilibrada, nutritiva e amiga dos seus rins. A versatilidade do frango e do peru permite que os incorpore em diversas receitas, desde sopas a saladas, garantindo que nunca se aborrece com a sua alimentação. Ao escolher aves magras, está a dar aos seus rins um descanso merecido, enquanto fornece ao seu corpo os nutrientes essenciais de que precisa para se manter forte e ativo. Finalmente, o quarto tipo de proteína que os seus rins agradecerão são as proteínas vegetais bem preparadas, as leguminosas, como as lentilhas e o grão de bico, o tofu e o tempeh. São excelentes fontes de proteína, fibra e outros nutrientes. No entanto, é crucial saber como prepará-las. As leguminosas, por exemplo, são ricas em potássio e fósforo, mas a preparação adequada pode ajudar a reduzir estes níveis. Demolhar as leguminosas durante várias horas. Descartar a água da demolha e cozinhá-las em água nova, descartando novamente essa primeira água de cozedura. Pode diminuir significativamente o teor de potássio e fósforo, para quem tem rins sensíveis. O controle das porções é fundamental, mas não é preciso eliminá-las. As proteínas vegetais também são benéficas pela sua fibra, que ajuda na digestão e na saúde intestinal, indiretamente apoiando a saúde geral do corpo. O tofu e o tempeh, por exemplo, são alternativas versáteis à carne e ao peixe, com um perfil nutricional muito interessante e, quando não processados, são geralmente bem tolerados pelos rins em porções adequadas. Pense numa sopa de lentilhas bem feita, com pouca gordura e sal, ou num salteado de tofu com legumes frescos. São pratos que aquecem a alma e nutrem o corpo
sem sobrecarregar os seus rins. Ao integrar estas opções no seu dia a dia, estará a dar um passo gigante na proteção dos seus rins. Enquanto diversifica a sua alimentação com sabores e texturas diferentes, e não pense que o caminho é difícil. A chave está em pequenas mudanças conscientes. Vamos agora recapitular e selar o nosso compromisso com a saúde dos seus rins. Chegamos ao fim da nossa conversa e espero sinceramente que esta jornada pelas proteínas amigas e inimigas dos seus rins tenha aberto os seus olhos para a importância do que coloca no seu prato ao longo deste tempo. Vimos como algumas proteínas, que muitas vezes consumimos por hábito ou tradição, como as carnes vermelhas processadas, os laticínios ricos em fósforo e até alguns órgãos, podem ser um fardo pesado para os seus rins, trabalhando silenciosamente para os desgastar. Falamos sobre o perigo do excesso de sódio, fósforo e purinas que se escondem em alimentos tão comuns no nosso dia a dia, desde o chouriço até as sardinhas enlatadas com espinhas, e até mesmo a armadilha dos suplementos proteicos sem acompanhamento. Mas também descobrimos a força das proteínas magras e nutritivas, que são verdadeiras aliadas, o peixe fresco. Com os seus ômega 3 e baixo teor de fósforo, as claras de ovo. Essa fonte pura e suave de proteína, as aves magras, que nos dão a energia sem sobrecarga. E as proteínas vegetais, como as leguminosas bem preparadas, que nutrem o corpo de forma gentil e fibrosa. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença para a sua saúde e felicidade. Especialmente quando falamos dos seus rins, não se sinta sobrecarregado por toda esta informação. O objetivo não é que se sinta culpado pelas suas escolhas passadas, mas sim que se sinta capacitado para fazer escolhas mais informadas e conscientes a partir de agora. Cada passo, por mais pequeno que seja, conta. Comece por reduzir a frequência das carnes processadas. Troque um queijo curado por um fresco. Ou experimente um dia de peixe ou de leguminosas por semana. Não se trata de uma dieta rigorosa e punitiva, mas sim de uma reeducação alimentar que visa prolongar a sua vitalidade e a sua qualidade de vida. Pense nisto como um investimento a longo prazo na sua energia, na sua lucidez e na sua independência. Os seus rins são órgãos preciosos que trabalham incansavelmente por si. Dê-lhes o cuidado e a atenção que merecem. Você tem o poder de influenciar a sua saúde renal através das suas escolhas diárias. Adoraria ouvir a sua opinião sobre este tema tão importante. Partilhe conosco nos comentários qual destas informações mais o surpreendeu. Ou que mudança vai começar a implementar na sua alimentação a partir de hoje. A sua partilha pode inspirar outras pessoas que estão no mesmo caminho, procurando viver uma vida mais saudável e plena. A nossa comunidade cresce com cada partilha e cada experiência. Se este vídeo o ajudou a ver a sua saúde de uma nova forma e sentiu que valeu a pena, deixe o seu gosto. O seu gosto ajuda o canal a chegar a mais pessoas que também precisam desta informação vital. E para não perder mais dicas valiosas como estas, que o ajudarão a viver com mais vitalidade, bem-estar e autonomia em cada fase da sua vida. Subscreva o canal e ative o sininho das notificações. Assim, será avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo pensado especialmente para si. Agradeço imenso o seu tempo e a sua confiança. Lembre-se sempre, a sua saúde é o seu maior tesouro. Viva a sua melhor vida, em cada idade, com a vitalidade que merece. Cuide-se e até breve.